Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da Escritura que está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 18. O texto diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra. Nós nos achegamos diante dela com muita reverência, com muito temor e muito tremor, sabendo, Deus, que ela é santa, que ela é poderosa para transformar vidas. A tua palavra, Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ó Deus, ela tem autoridade, ela é a verdade absoluta. A tua palavra, ela não volta vazia. Cumpre os teus gloriosos propósitos, Deus, em nossa vida. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para, Senhor, compreendermos a tua verdade e que ela possa frutificar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, principalmente nos nossos dias, tem enfrentado grandiosos desafios. Sim, grandes desafios. Nós podemos dizer que há uma constante tentativa de querer destruir a Igreja. E se nós olharmos a história da Igreja, não foi diferente. A Igreja de Cristo, ela resistiu, por exemplo, ao Império Romano, a perseguição de homens maus, sofreu por causa das falsas doutrinas de falsos mestres e teve que enfrentar a influência de muitas culturas pagãs. O fato, meus irmãos, é que diante de toda essa perseguição, há uma pergunta que eu quero responder e é o nosso tema de hoje. A pergunta é essa: o que faz a igreja ser inabalável? E a resposta é o tema: a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo torna a igreja indestrutível. Quando nós olhamos para esse texto, onde declarações que foram feitas acerca de Cristo e da sua supremacia, traz para nós ensinamentos extraordinários acerca da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus, ele estava com seus discípulos como de costume. Jesus, ele se retirava para alguns lugares com seus discípulos para orar ou para ensiná-los acerca do Evangelho do Reino de Deus. E aqui Jesus estava em Cesareia de Filipe, quando ele fez a seguinte pergunta aos seus discípulos. Ele disse: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a primeira declaração foi a declaração do povo. Nós vemos aqui os discípulos dizendo aquilo que as pessoas que estavam sabendo, ouvindo os grandes sinais, milagres que Jesus vinha fazendo, o que essas pessoas diziam acerca de Jesus. E aqui os discípulos disseram que alguns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, e outros diziam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. O fato é que
nenhuma daquelas pessoas que faziam parte do povo, eles creram de fato que Jesus era o Messias. Eles achavam que Jesus poderia ser até o precursor do Messias, ou como um dos profetas, mas não o Messias. Mas aí nós vemos uma segunda declaração, e essa declaração representa, sim, os discípulos de Jesus. Foi Pedro que, quando Jesus se volta agora para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele responde, ele faz a maior e a mais extraordinária declaração que somente um discípulo de Cristo pode fazer. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração, meus irmãos! Que declaração extraordinária! Somente alguém que foi tocado, que foi iluminado, só alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo pode fazer uma declaração como essa. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Somente alguém que foi vivificado do seu estado de morte, que os seus olhos foram abertos para enxergar a Deus, o seu coração foi transformado para desejar a Deus, os seus ouvidos foram abertos para ouvir o Evangelho e crer em Jesus Cristo como o Messias. Aquele de quem o Antigo Testamento falou, aquele que desde Gênesis foi prometido como o Redentor do povo de Israel, o restaurador. Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é Deus, que habitava nos mais altos céus, aquele que estava com o Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Filho, do Pai. Essa declaração extraordinária que Pedro ele faz. Essa declaração somente o Pai poderia revelar a Pedro. E é isso que Jesus diz. Jesus ele diz que: Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus já havia, em uma oração, falado sobre isso. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25 ao 27, Jesus orou dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente Jesus pode revelar o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos dizem que existem vários caminhos para se achegar até a Deus, mas eu quero dizer a você que me ouve neste momento que somente Jesus é o caminho que vai te conduzir à salvação. Somente Ele é a verdade que te liberta da escravidão, do pecado, de Satanás e do mundo. Somente Jesus é a verdadeira vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E também ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o trouxer. Veja que Pedro fez essa gloriosa e extraordinária declaração, porque foi Deus quem o revelou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amigos, eu quero falar agora de uma última declaração. E esta declaração feita pelo próprio Jesus Cristo. Está no versículo 18, quando Jesus ele diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que declaração extraordinária! Porque aqui, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, que essa declaração de Jesus, ela é uma das declarações bíblicas mais importantes para o futuro da igreja. Sim, porque nessa declaração de Jesus, nós vemos aqui a supremacia de Cristo em tornar a igreja indestrutível. Veja, em primeiro lugar, essa declaração nos mostra que Jesus ele é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento. Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina. A igreja, ela está alicerçada, fundamentada. Ela foi fundada pelo próprio Cristo. Tanto que é a primeira vez que Jesus ele utiliza aqui, que na verdade aparece no Novo Testamento, essa palavra eclesia, que quer dizer igreja. Né? A igreja ela pode ser, aqui nós podemos definir igreja como o povo de Deus, a Assembleia dos Santos, o ajuntamento do povo de Deus. Assim também como podemos dizer que são aqueles que são chamados para fora quando nós falamos sobre a missão da igreja. Mas o fato é que Jesus é o verdadeiro fundamento e não há outro fundamento senão Cristo. Certo? Então, quando Jesus ele diz assim, Pedro, quando ele diz, Simão, tu és Pedro, tu és Petros. Jesus ele está dizendo, tu és uma pequena pedra que faz parte desse edifício que é o meu corpo, em que eu sou o cabeça da igreja. Você é apenas uma pequena pedra. E eu te digo, Pedro, que sobre essa pedra, e aqui Jesus utiliza um outro termo, que é Petra, que significa rocha. Essa palavra Petra, né, no grego, ela é apenas direcionada para Deus como a rocha. Então, Jesus ele diz, tu és Petros, uma pequena pedra deste edifício. Mas é sobre essa rocha que sou eu. A rocha inabalável é que a igreja é edificada. Sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Sobre esta pedra, sobre esta rocha. Portanto, meus irmãos, somente Jesus é o rochedo. Somente Ele é a rocha eterna. Mas nós podemos ver aqui, nessa declaração de Jesus, que, em segundo lugar, Jesus ele é o dono da igreja. A igreja tem um dono. É Jesus. Ele comprou a igreja por um alto preço, que foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele comprou para o Pai. Jesus, na cruz do Calvário, ele comprou a igreja com o seu sangue. A igreja é de propriedade exclusiva de Deus. Por meio de Jesus Cristo que comprou para o Pai. Mas aqui nós vemos nessa declaração de Jesus, um terceiro ponto também muito importante é que Jesus, ele é o edificador da igreja. Jesus ele fala que é sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a igreja. A igreja é edificada, é construída. A igreja é fortalecida no Senhor e na força do seu poder por meio de Cristo. Por meio da sua obra sacrificial e substitutiva. Por causa dos méritos, da justiça de Cristo. Por causa desse poder e virtude que emana da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus é quem edifica a igreja e não nós. É Ele quem atrai para si mesmo os seus salvos por sua graça. Jesus é aquele que fortalece e santifica a sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Eu gosto muito daquele hino, né? Que nós cantamos. Fortalece a tua igreja. Só Jesus Cristo é quem fortalece e santifica a igreja, porque Ele é aquele que é o edificador da igreja. E por fim, meus irmãos, por fim, eu trago aqui
O quarto ponto que nos mostra, através dessa gloriosa declaração de Jesus acerca da sua supremacia, que faz com que a igreja seja indestrutível, é que, além de Jesus ser o fundamento da igreja, além de Jesus ser o dono da igreja, além de Jesus ser o edificador da igreja, Jesus, ele é o protetor da igreja. Sim, ele é aquele que cuida do seu povo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que guerreia as nossas guerras. É ele que faz com que os inimigos do povo de Deus, eles sejam desbaratados, porque Deus é a nossa salvação. Jesus venceu na cruz do Calvário, ele venceu o diabo, ele venceu a morte em nosso lugar, ele nos fez mais do que vencedores, é ele que protege a sua igreja. Ninguém pode arrebatar as ovelhas de Cristo da mão do Pai. Ele é o bom pastor, ele é o nosso pastor, nada nos faltará, é ele que nos conduz. E mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Jesus, ele nos protege. E nós sabemos que Jesus, ele está à direita do Pai, como sumo sacerdote, e ele intercede em nosso favor. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem mesmo a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele é quem nos protege, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. Meus amigos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: há muitos inimigos da igreja, além de Satanás e as suas legiões. Nós temos, por exemplo, o secularismo, o mundo querendo adentrar dentro das igrejas. Mas a igreja, ela deve combater esses inimigos, como o relativismo, que tenta de todas as formas relativizar os valores morais, os princípios bíblicos da palavra de Deus. As pessoas dizem que a verdade é relativa e que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua religião, todos os caminhos levam até a Deus. Não. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Nós não abrimos mão dos princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo, nós interpretamos tudo à nossa volta, nós julgamos todas as coisas e nós nos comportamos, e as nossas ações, elas são guiadas pela verdade absoluta de Deus. Assim também como o liberalismo, que tem tentado minar a fé dos cristãos, minimizando o poder sobrenatural de Deus, dos seus sinais e dos seus milagres. A obra grandiosa e o poder da cruz tem sido minado por meio de falsas doutrinas do liberalismo teológico. Mas o fato é que, diante de todos esses inimigos, a igreja de Cristo vencerá usando as armas espirituais. Cristo nos deu os meios de graça. Já dizia o reformador João Calvino que uma igreja genuína é aquela que proclama a palavra fielmente e administra os sacramentos dignamente. Os meios de graça que Deus deu para a igreja, para que a igreja seja fortalecida no seu poder, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Portanto, meus amigos, diante desta mensagem, diante dessa gloriosa declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a rocha, e que nessa rocha a sua igreja é edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diante da declaração que Cristo, Filho de Deus, é aquele que é o Supremo Senhor. Portanto, aqui nós vemos uma gloriosa promessa de vitória contra todos os inimigos da igreja.
A igreja de Cristo ela é feita de todos os santos, tanto do passado como do presente como do futuro, dos eleitos de Deus de todas as épocas, de todos os lugares, a igreja universal. Essa igreja é a igreja militante, é a igreja que guerreia, é a igreja que luta, é a igreja engajada, é a igreja que é o sal da terra e a luz do mundo, é a igreja que não retrocede, é a igreja que continua crendo, é a igreja que não tem medo de vírus, nem de pandemia, não tem medo de nada, porque sabe que nada pode vencer o povo de Deus, porque é Deus quem tem cuidado do seu povo. A nossa esperança está em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. Essa igreja é uma igreja triunfante porque tem Cristo como Senhor. Nós fazemos parte desse povo mais que vencedor. Nada pode nos resistir nem prevalecer contra a igreja, contra o povo de Deus. Nada pode resistir à igreja de Cristo, a sua noiva, a noiva do Cordeiro, porque Jesus é o supremo Senhor do universo. E ele faz com que a igreja seja indestrutível, sólida, ó glória. Toda honra e toda glória ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo.